Capítulo 5. Nosso anúncio atrai um visitante. Nosso esforço durante a manhã foi demais para minha frágil saúde e fiquei esgotado à tarde. Depois de Holmes sair para o concerto, deitei-me no sofá e tentei dormir por algumas horas. Foi uma tentativa inútil. Minha mente estava agitada demais com tudo o que havia acontecido e com as mais estranhas fantasias e suposições atreladas aos eventos. Sempre que fechava meus olhos, via diante de mim o rosto distorcido do homem assassinado, parecendo um babuíno. A impressão que aquele rosto havia causado em mim era tão sinistra que eu achava difícil sentir qualquer coisa além de gratidão por quem o havia retirado deste mundo. Se alguma vez as feições humanas anunciaram mais maligno tipo de vício, eram certamente as de Enoch J. Drebber, de Cleveland. Ainda assim, eu reconhecia que a justiça deveria ser feita e que a depravação da vítima não era uma justificativa para um crime aos olhos da lei. Quanto mais eu pensava, mais extraordinária a hipótese do meu companheiro de que o homem havia sido envenenado parecia. Lembrei-me de como ele havia cheirado os lábios da vítima e não tive dúvidas de que ele havia detectado algo que despertara a ideia. Então, novamente, se não fosse veneno, o que teria causado a morte daquele homem, já que não havia ferimentos nem sinais de estrangulamento? Mas, por outro lado, de quem era o sangue denso sobre o chão? Não havia sinais de luta, nem a vítima possuía nenhuma arma com a qual ela pudesse ter ferido seu oponente. Enquanto todas essas questões não fossem resolvidas, senti que dormir não seria uma tarefa fácil, tanto para Holmes quanto para mim. Sua postura silenciosa e autoconfiante me convenceu de que ele já havia formado uma teoria que explicava todos os fatos, embora eu não pudesse, nem por um instante, imaginar o que seria. Ele retornou muito tarde, tão tarde que eu sabia que o concerto não poderia tê-lo segurado todo aquele tempo. O jantar estava na mesa antes de ele aparecer. Foi magnífico, anunciou enquanto se sentava. Você se lembra do que Darwin disse sobre música? Ele afirma que o poder de produzi-la e de apreciá-la existia entre a raça humana, muito antes de o poder da fala ser alcançado. Talvez seja por isso que somos tão sutilmente influenciados por ela. Em nossa alma há vagas lembranças daqueles enevoados séculos em que o mundo estava vivendo sua infância. Essa é uma ideia bastante ampla, observei. As ideias de um indivíduo devem ser tão amplas quanto a natureza, se procura interpretar a natureza. Respondeu. Qual é o problema? Você não parece estar bem. Esse caso da Brixton Road o aborreceu? Para dizer a verdade, sim, afirmei. Eu deveria estar mais endurecida após minhas experiências no Afeganistão. Vi meus próprios companheiros serem despedaçados em Maiwand e não perdi o controle. Eu entendo. Há um mistério sobre isso que estimula a imaginação. Onde não há imaginação, não há terror. Você já viu o Jornal da Noite? Não. Ele traz um bom relato sobre o caso. Não menciona o fato de que quando o homem foi erguido, a aliança de uma mulher caiu no chão. E é melhor que não faça. Por quê? Olhe para este anúncio, falou. Eu o enviei esta manhã para todos os jornais, imediatamente após o caso. Ele jogou o jornal em minha direção e eu olhei para o lugar indicado. Era o primeiro anúncio na seção de achados. Lia-se, em Brixton Road, hoje de manhã, uma aliança de ouro puro foi encontrada no caminho entre a taverna White Hart e o bosque Roland. Procure Dr. Watson, 221B Baker Street, entre 8 e 9 da noite. Desculpe por ter usado seu nome, disse ele. Se eu usasse o meu, alguns desses tolos o reconheceriam e iriam querer se intrometer no caso. Tudo bem, respondi. Mas supondo que alguém me procure, não estou com a aliança. Ah, sim, você está. Falou entregando-me o anel. Isso vai servir muito bem. É quase uma réplica. E quem você espera que responda este anúncio? Bem, o homem de casaco marrom. Nosso amigo corado com os dedos do pé quadrados. Se ele não vier pessoalmente, enviará um cúmplice.
Ele não pensaria que é muito perigoso? De modo algum. Se minha opinião sobre o caso estiver correta, e eu tenho todos os motivos para acreditar que sim, esse homem preferiria arriscar qualquer coisa a perder o anel. De acordo com meu raciocínio, ele o deixou cair enquanto se debruçava sobre o corpo de Deber e não sentiu falta no momento. Depois de deixar a casa, ele percebeu sua perda e correu de volta, mas viu que a polícia já estava com ele, por causa de sua própria tolice em deixar a vela acesa. Ele precisou fingir que estava bêbado para abrandar as suspeitas que poderiam ter surgido por sua aparição no portão. Agora, coloque-se no lugar daquele homem. Ao pensar sobre o assunto, deve ter ocorrido a ele que era possível que ele houvesse perdido o anel na estrada depois de sair da casa. O que ele faria então? Procuraria ansiosamente nos jornais da tarde, na esperança de vê-lo entre os objetos encontrados. Seus olhos, claro, se acenderiam com essa possibilidade. Ele ficaria muito feliz. Por que temeria uma armadilha? A seus olhos, não haveria nenhuma razão para que a descoberta do anel fosse relacionada ao assassinato. Ele viria. Ele virá. Você pode recebê-lo dentro de 1 hora. Então? Perguntei. Ah, você pode me deixar para cuidar dele. Você tem alguma arma? Eu tenho meu revólver antigo e alguns cartuchos. É melhor limpá-lo e carregá-lo. Trata-se de um homem desesperado. E embora eu deva pegá-lo desprevenido, é bom estar pronto para qualquer coisa. Fui para o meu quarto e segui o conselho de Sherlock. Quando voltei com a pistola, a mesa havia sido limpa e Holmes estava envolvido em sua tarefa favorita de arranhar seu violino. O negócio está se complicando, disse ele enquanto eu entrava. Acabei de receber uma resposta ao meu telegrama americano. Minha opinião sobre o caso é a correta. E sua opinião é? Questionei ansiosamente. Meu violino ficaria melhor com cordas novas, comentou. Coloque sua pistola no bolso. Quando o sujeito chegar, fale com ele normalmente. Deixe o resto para mim. Não assuste olhando fixamente para ele. São 8 horas agora, afirmei olhando para o relógio. Sim, ele provavelmente estará aqui em alguns minutos. Abra um pouco a porta. Deve bastar. Agora coloque a chave do lado de dentro. Obrigado. Este é um livro velho e esquisito que peguei ontem em uma banca, De Jure Inter Gentes, publicado em latim em Liege, nos Países Baixos, em 1642. A cabeça de Charles ainda estava firme em seu pescoço quando este pequeno volume de capa marrom foi lançado. Quem imprimiu? Philip de Croy, seja quem for. Na folha inicial, em uma tinta muito desbotada, está escrito Ex Libris Guillaume White. E me pergunto quem foi William White. Algum advogado pragmático do século XVII, suponho. Sua escrita tem um toque de advocacia. Acho que lá vem o nosso homem. Enquanto ele falava, alguém tocou a aguda campainha. Sherlock Holmes levantou-se tranquilamente e moveu a cadeira em direção à porta. Ouvimos a criada passar pelo corredor e o clique agudo do trinco quando ela abriu. O Dr. Watson mora aqui? Perguntou uma voz clara, mas severa. Não conseguimos ouvir a resposta da criada, mas a porta se fechou e alguém começou a subir as escadas. A pegada era incerta e arrastada. Um olhar de surpresa passou pelo rosto do meu companheiro quando escutou. Atravessou a passagem vagarosamente e houve uma leve batida na porta. Entre, chamei. Com meu convite, ao invés do homem violento a quem esperávamos, uma mulher muito idosa e enrugada entrou no apartamento. Ela parecia confusa com o golpe de luz repentino e, depois de nos cumprimentar, parou, piscando para nós com os olhos arregalados e mexendo no bolso com dedos nervosos e trêmulos. Eu olhei para o meu companheiro e seu rosto assumiu uma expressão tão desconsolada que foi tudo o que pude fazer para manter minha postura. A idosa pegou o jornal da tarde e apontou para o nosso anúncio. É isso que me traz aqui, cavalheiros, disse fazendo outra reverência. Uma aliança de ouro na Brixton Road.
Ela pertence à minha menina, Sally, casada há apenas 12 meses, cujo marido é um garçom a bordo de um navio americano. E o que ele diria se viesse para casa e a encontrasse sem aliança? É mais do que eu posso imaginar. Ele já é irritado nos melhores dias, mas fica mais quando bebe. Se vocês puderem me ajudar, na noite passada ela foi ao circo com ele. Essa é a aliança dela? Perguntei. Graças a Deus, bradou a senhora. Sally será uma mulher feliz esta noite. Esse é o anel. E qual é o seu endereço? Questionei, pegando um papel. Número 13 da Duncan Street, Houndsditch, um longo caminho daqui. A Brixton Road não fica entre nenhum circo e Houndsditch, disse Sherlock Holmes bruscamente. A senhora olhou ao redor e me encarou com seus pequenos olhos avermelhados. O cavalheiro pediu meu endereço, disse ela. Sally mora na casa 3, Mayfield Place, em Peckham. E seu sobrenome é? Meu sobrenome é Sawyer. O dela é Dennis, pois Tom Dennis casou-se com ela. É um rapaz esperto e asseado também, contanto que esteja no mar, e nenhum garçom é mais querido. Mas quando em terra, só quer saber de mulheres e de lojas de bebida. Aqui está o seu anel, Sra. Sawyer. Interrompi em obediência ao sinal do meu companheiro. O anel claramente pertence à sua filha. E estou feliz por poder devolvê-lo ao seu dono por direito. Com muitas bênçãos resmungadas e protestos de gratidão, a mulher idosa guardou-a em seu bolso e desceu as escadas. Sherlock Holmes ficou em pé no momento em que ela saiu e correu para o quarto dele. Ele retornou, em alguns segundos, envolvido em um sobretudo e um cachecol. Vou segui-la, disse ele apressadamente. Ela deve ser cúmplice e me levará até ele. Me espere acordado. A porta do corredor mal bateu e Holmes já havia descido a escada. Ao olhar pela janela, pude vê-lo andando debilmente do outro lado, enquanto seu perseguidor a seguia um pouco atrás. Ou toda a teoria está incorreta, pensei comigo, ou então ele será conduzido ao coração do mistério. Não era necessário que ele me pedisse para esperá-lo acordado, pois eu sabia que dormir seria algo impossível até ouvir o resultado de sua aventura. Eram quase 9 horas quando ele partiu. Eu não tinha ideia de quanto tempo poderia demorar, mas esperei impacientemente, fumando meu cachimbo e pulando as páginas de Vie de Bohème de Henri Murger. Eram mais de 10 horas quando ouvi os passos da criada enquanto eles corriam para a cama. 11 horas e o passo mais firme da proprietária foi ouvido à minha porta, rumo ao mesmo destino. Eram quase meia-noite quando ouvi o som agudo do trinco. No instante em que ele entrou, vi pelo seu rosto que ele não havia sido bem-sucedido. A diversão e o desgosto pareciam estar lutando pelo domínio, até que o primeiro de repente ganhou o dia, e ele explodiu em uma gargalhada intensa. Eu não permitiria que os oficiais da Scotland Yard soubessem de maneira alguma o que ocorreu, gritou ele, lançando-se em sua cadeira. Eu os provoquei tanto que eles nunca me deixariam em paz. Eu posso me dar ao luxo de rir, porque sei que ficarei par a par com eles no longo prazo. O que aconteceu? Perguntei. Ah, não me importo de contar uma história contra mim mesmo. Aquela criatura já havia caminhado um pouco quando começou a mancar e a dar todos os sinais de estar com o pé machucado. Logo, chamou uma carruagem que passava. Eu consegui chegar perto dela para ouvir o endereço, mas não precisava ter ficado tão ansioso, já que ela gritou em alto e bom som para ser ouvido do outro lado da rua. Vá até o número 13 da rua Duncan, Houndsditch, ela gritou. Pensei que isso começava a parecer a verdade, e ao vê-la segura dentro do veículo, empoleirei atrás. Essa é uma arte que todos os detetives deveriam dominar. Bem, e assim partimos e não paramos até chegar ao endereço em questão. Eu saltei antes de chegarmos à porta e caminhei pela rua de forma tranquila e sossegada. Vi a carruagem parar. O condutor desceu e eu ouvi abrir a porta e aguardar. Ninguém saiu. Quando me aproximei, ele estava tateando freneticamente a carruagem vazia e dizia a melhor variedade de pragas que já ouvi. Não havia sinal ou rastro do passageiro, e temo que irá demorar um pouco
até que ele receba seu pagamento. Ao chamar no número 13, descobrimos que a casa pertencia a um respeitável trabalhador da área de papéis de parede, chamado Keswick, e que os nomes Sawyer ou Dennis nunca foram ouvidos ali. Você não quer dizer, exclamei espantado, que aquela velhota fraca e cambaleante conseguiu sair da carruagem em movimento sem que você ou o cocheiro a vissem? Maldita idosa! Disse Sherlock Holmes rudemente. Nós somos as mulheres idosas a nos deixarmos levar dessa forma. Deve ter sido um jovem bem ativo, além de incomparável ator. A apresentação foi inigualável. Ele viu que foi seguido sem dúvida e usou esse truque para escapar. Isso mostra que o homem que procuramos não é tão solitário quanto eu imaginava, e tem amigos que estão dispostos a se arriscarem por ele. Agora, doutor, você parece cansado. Siga o meu conselho e durma. Eu certamente estava me sentindo muito cansado, então segui sua recomendação. Deixei Holmes sentado em frente à lareira, ardendo, e tarde da noite ouvi os gemidos baixos e melancólicos de seu violino. Soube que ele ainda estava ponderando sobre o estranho caso que se propusera desvendar.